Olá, eu sou João Carlos Sobral, estudante do 10º período de Direito da SES UNITA e junto de Daisy Cecília e Paulo Vitor, falarei sobre as fontes do direito internacional para a disciplina do Direito Internacional Privado, ministrada pelo professor Emerson Assis. Inicialmente, compreender o que é a fonte do direito nada mais é que buscar de onde nasce o direito, qual é o nascedouro do direito. Inclusive, nós colacionamos aqui esse trecho do ensinamento do professor Malheiro, do ano de 2022. De forma bem genérica, as fontes do direito podem ser divididas em dois grandes grupos, fontes materiais e fontes formais, sendo que o direito dá principal relevância às fontes formais. As fontes materiais, elas dizem respeito àqueles fenômenos políticos, históricos e culturais que de alguma forma repercutiram no mundo jurídico, fazendo com que o direito se manifestasse, seja promovendo uma lei ou seja reformando uma lei que já existia, por exemplo. Justamente por isso que são melhor estudadas por outras ciências, como a história, a filosofia, etc. No âmbito das fontes do direito formais, nós temos as maneiras pelas quais o direito se manifesta na sociedade. Então, as leis, a doutrina, a jurisprudência, os costumes, etc. Justamente por isso que o direito dá uma importância maior a esse tipo de fonte. Claro que a fonte material ela é imprescindível para compreender todo o histórico do direito, etc. Mas as fontes formais elas têm uma aplicabilidade prática maior. Inclusive, nós vamos falar sobre elas agora. As fontes formais do direito são várias. Inclusive, não existe um consenso doutrinário do que de quais são todas as fontes formais do direito. No entanto, os doutrinadores tendem a confluir para que as leis, os tratados de direito internacional, os costumes, a jurisprudência, a doutrina, etc., constituem sim as fontes do direito internacional privado, as fontes formais, que podem ser ainda divididas em internas ou externas, a depender de qual órgão fez aquela fonte. Por exemplo, se a Constituição Federal Brasileira, então, e estamos analisando o direito internacional no âmbito do Brasil, então essa fonte seria classificada como uma fonte interna. Inclusive, eu trago aqui alguns exemplos de o que seriam as fontes internas, já chamando a atenção para leis em sentido amplo. Então, seriam fontes formais internas do direito internacional privado a Constituição Brasileira, principalmente em seu artigo 12, quando fala de nacionalidade e naturalização, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, principalmente em seus artigos 7º, 8º e 9º, os Códigos de Processo Civil e Penal, sobretudo quando falam de cooperação internacional e de carta rogatória, por exemplo, a Lei de Imigração, etc. Percebam que eu falei lei em sentido amplo e não em sentido estrito. Significa que a fonte do direito internacional privado ela não será apenas, ela não está vinculada à norma produzida pelo poder legislativo, de forma que nós temos fontes que decorrem de outros poderes, como o regimento interno do STJ. Inclusive, a esse respeito, eu trago aqui o artigo 960 do Código de Processo Civil, disciplina o processo de homologação de decisão estrangeira. No entanto, é o regimento interno do STJ, que é essa norma, aqui a partir do artigo 216p do regimento interno, que vai dar todo o roteiro de como esse processamento vai se dar. Então percebam, por mais que exista uma norma por parte do poder legislativo garantindo essa homologação, todo o rito, a ritualística, ela é dada por uma fonte que nem vem do poder judiciário, que nem vem do poder legislativo, ela vem do poder judiciário. Por isso que nós tratamos em lei em sentido amplo. A lei é considerada por muitos doutrinadores a fonte imediata, a fonte formal imediata do direito internacional, tamanha sua importância. Aqui nós temos também um exemplo de fonte formal externa, que seriam os tratados internacionais, os pactos, etc. Aqui nós destacamos o Código de Direito Internacional Privado, também chamado de Código Bustamante, que ele é a reunião em um só documento de vários assuntos pertinentes que são de análise do âmbito do direito internacional privado. Então, questões gerais relativas à naturalidade, à naturalização, à nacionalidade, a matrimônio, divórcio, separação, questões de família como paternidade, alimentos, adoção, obrigações contratuais, questões de comércio, títulos de crédito, etc. Então, essa daqui é um exemplo de fonte formal externa, na medida que ela não é produzida no Brasil, em que pese ter sido ratificada. Mas, quanto à sua origem, ela é uma fonte formal externa. Agora falaremos um pouco da doutrina. Bom, é autoexplicativo. A doutrina ela consiste nas obras que são feitas por professores, por estudiosos daquela área, e elas são fontes do direito reconhecidas por boa parte da literatura,
na medida que elas servem não apenas para criar o direito, mas também para ajudar na interpretação e ajudar na aplicação prática do direito. Geralmente, a doutrina é considerada como uma fonte imediata, na medida que ela auxilia a lei na sua aplicação, na sua devida aplicação. A doutrina, no âmbito do direito internacional privado, ela é reconhecida, ela tem um papel importantíssimo, na medida que, em muitos casos, ela vai na vanguarda de determinados assuntos, inclusive falando de determinados institutos, antes mesmo que exista uma lei positivada. Muito obrigado. Olá, eu sou Daí Cecília e vou dar continuidade ao assunto de fontes do direito internacional privado. Eu vou começar falando sobre os costumes, que eles eram muito utilizados até o século XIX, porém, a partir de então, os países começaram a positivar muitos temas e acabou deixando de lado o uso dos costumes, porém, ela ainda continua como uma fonte formal do direito internacional privado. Os costumes, ele está, como mostra no slide, disposto no artigo 38, parágrafo 1º, a linha B, do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, e fala que o costume é a prova de uma prática geral aceita como sendo direito. Sendo assim, o que se subentende? Para um costume ser aplicado no direito internacional privado, é necessário que ele tenha dois elementos, ou seja, a prática generalizada pelos Estados, bem como a aceitação como norma. Ou seja, o Estado precisa praticar aquele costume, os Estados que estão ali na lide, e ela também tem que ser aceita como uma norma na Corte Internacional. Agora eu vou fazer um adendo sobre a equidade. Alguns doutrinadores trazem a equidade como uma fonte formal subsidiária do direito internacional privado. Ou seja, ela só é utilizada quando não há mais nenhuma outra fonte para solucionar aquela lide. Mas ela ainda é uma teoria pouco utilizada, é muito teórica, quase não foi aplicada na prática. Principalmente pela França. A França se destaca como um dos principais países com a utilização de jurisprudência dentro do direito internacional. Isso porque a Europa como um todo há uma grande interação entre pessoas de diversos países, de diversas nacionalidades. E acontece que os países com common law acabam que utilizam muito dessa jurisprudência. Acabou que a França, dentro da Europa, se tornou a principal referência. E como está no slide, o doutrinador Batfou afirma que a fonte essencial do direito internacional privado francês ainda se encontra até hoje na jurisprudência da Corte da Cassação e nas jurisdições submetidas a seu controle. A Corte de Cassação citada pelo autor é um dos mais altos tribunais recursais da França e é a principal fonte de direito privado no país. Outros países também que vêm adotando a utilização de jurisprudência é a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e assim os países em geral de common law, mas também alguns países de civil law também está utilizando bastante das jurisprudências. Isso porque a utilização delas é algo bem atual, já que é um exemplo das constantes transações. O Brasil e os demais países sul-americanos, eles, como não tem muita interação, eles têm a sua jurisprudência, o arcabouço de jurisprudência um pouco restrito, assuntos específicos e não tem tanta utilização. Como também está aqui no slide, os doutrinadores Jacob e Carmen falam que a jurisprudência brasileira se limita à prática de decisões sobre a homologação de sentenças estrangeiras e a exequar em cartas rogatórias matérias atinentes ao direito processual internacional, a processo de expulsão e de extradição sujeitos ao Estatuto do Estrangeiro, direito penal internacional e as decisões no campo civil de característica internacional. Sendo assim, são raras as ocasiões em que as cortes sul-americanas têm uma oportunidade de aplicar o direito estrangeiro de forma mais ampla. Mesmo assim, a doutrina vem trazendo, produzindo jurisprudências, porém ainda elas são muito teóricas e muito subjetivas.